Cara, é difícil, né? Tinha um bordão do Silvio Luiz, narrador, que falava assim: o que eu vou dizer lá em casa, né? Eu tenho um filho de 3 anos que ainda não sabe muito bem o que é vitória, o que é derrota, não entende muito bem ainda conceitos de futebol. E que quando nasceu, ele fez 3 anos agora, no dia 11, o Fluminense com uma sequência invicta absurda. Eu até brincava, falava: cara, meu filho fez um mês e ele nunca... Não sei explicar pra ele o que é derrota, porque o Fluminense não perde. Bem, desde que ele fez 3 anos, o Fluminense já perdeu 3 vezes. 3 derrotas em casa, cara. Que cenáriozinho, né, cara? Eu não vou ser repetitivo aqui, tá? Eu já falei de contratação nos 2 vídeos anteriores, o Fluminense não anunciou nenhuma contratação. Então, não vou falar aqui de novo que a gente precisa de contratação. O jogo de hoje a gente precisa de atenção. Quem tá aqui precisa de atenção. Vamos lá, né, galera? Esse vídeo vai ser extremamente curto, tá? Bem mais curto do que eu normalmente costumo fazer até aqui. Normalmente eu faço 10, 14 minutos, 13 minutos. Esse vai ser menor. O Fluminense perdeu o Palmeiras, que é a equipe mais forte que a do Fluminense. E eu falei isso contra o Cruzeiro, eu falei isso contra o Flamengo. Não teria problema nenhum se a gente não estivesse falando de 3 jogos seguidos no Maracanã e a gente não estivesse falando de derrotas evitáveis. A derrota contra o Cruzeiro ela era evitável? Talvez a gente não conseguisse ganhar, mas os gols que a gente levou eram evitáveis. Mas a gente foi muito melhor no segundo tempo. Falei que na época a gente foi muito melhor porque o Cruzeiro estava com 2-0 na frente. Eu queria ver se o jogo fosse 0-0 e o segundo tempo seguiria daquele mesmo jeito. Acho que não. O jogo contra o Flamengo, então, esse daí era uma derrota completamente evitável. A gente toma um gol numa desatenção de bola aérea, que a gente teve atenção durante o jogo inteiro, e a gente toma gol numa desatenção de bola aérea aos 40 do segundo tempo. Então esse é o que era mais evitável de todos. O de hoje é o mais irritável, e era evitável também. Isso porque a gente abre o placar. O jogo é igual entre Fluminense e Palmeiras, igual numa rotação mais baixa. No jogo contra o Flamengo foi um jogo de rotação alta, de pressão. O jogo de hoje não. O Renato decidiu escalar um 4-3-3. Marcava um pouco acima, mas também não se ousava tanto, porque sabia que a retaguarda não estava tão bem protegida igual no jogo passado. Mudou mais de meio time. E assim, de verdade, eu não estou aguentando muito essa do Renato, não. Eu estou ansiando pelo Renato que vai escolher uma competição. E nesse momento eu estou topando ele escolher uma competição, porque até o momento ele não escolheu nenhuma. Os 3 jogos de Brasileirão que ele tentou rodar o time sem escolher um time titular para jogar, perdeu os 3. Cansou o time, cansou todos os jogadores e a derrota veio igualzinho. Dito isso, o Fluminense é um pouquinho melhor do que o Palmeiras, chega com um pouquinho mais de mobilidade ao ataque, faz o gol num pênalti corretamente marcado, inclusive elogia que a arbitragem irrita um momento ou outro, que a gente é torcedor, mas a arbitragem no geral foi boa. E aí, cara, esse 1-0, numa cobrança de pênalti do Germancano, é bom ressaltar isso, que não tem medo de errar, né? Fica esse detalhe, bateu bem, bateu no ângulo, mudou o jeito de bater. Ele daria uma tranquilidade para um time que andava muito intranquilo, né? E deu essa tranquilidade. A reta final do primeiro tempo não é de uma pressão absurda do Palmeiras, não é do Fluminense tropeçando na bola, pelo contrário, do Fluminense no contra-ataque, do Fuentes não conseguindo dominar a bola cara a cara com o goleiro, o Germancano toca de primeira, ele não domina. É do Fluminense que se apresentava para o contra-ataque, apesar dos muitos erros. Soteldo tenta 10 passos no primeiro tempo, erra 4. Fez a jogada do gol. Fica o detalhe aqui, a jogada do pênalti é ele que faz. Mas de 10 passos errar 4, significa que 6 vezes você tá com a bola, um atacante tá com a bola e deu a bola para o adversário. O Serna, eu posso estar errado nesse número, tá? Mas é nessa ordem de grandeza. O Serna tentou 18 passes no primeiro tempo e acertou 7. Ele errou 11. Exatamente. 18 passes, acertou 7 e errou 11. Como é que você explica, cara? A gente perdeu muita bola no ataque. A gente perdia a bola, batia no nosso ataque e voltava pros caras o tempo todo. Então a gente teve chance de ter mais gols no primeiro tempo. A gente não fez. E podia ter ido pro vestiário com 1-0. Voltar um pouco mais tranquilo pro segundo tempo, etc. Mas não. Aí a gente não para a jogada no meio de campo. A gente dá liberdade pro cara cruzar. E o Freitas marcou a lua. O Fuentes não identificou ali que precisava chegar um pouco mais perto do Maurício. O Maurício, que não é centroavante, é meia, estava dentro da pequena área cabeceando sozinho. A sorte é que o Fábio defendeu, né? Uma defesa simples, inclusive. Não. Quando é pra dar merda tudo junto.
O Fábio tem um frangaço, né, gente? O Fábio fez uma partida ruim, inclusive. Mas esse tem crédito. O que errou no segundo tempo também tem crédito. Os dois têm crédito. O que não tem crédito é o Fluminense, que está perdendo seu crédito todo no Brasileirão. É um frango do Fábio, o empate vem, rola a bola pro segundo tempo, a gente está ainda disputando com o Palmeiras e a gente dá outro gol. O Martinelli desatento, vai fazer um passe no automático, o passe é ruim, o automático é ruim. O Vitor Roque só corta para a esquerda e faz o gol e vira o jogo. E aí, assim, as mexidas do Renato começam a não dar jeito no time. Ele hoje tentou botar o John Kennedy, tirando o Soteldo, meio que centralizou 2 centroavantes ali, já tinha botado o Everaldo no lugar do Germancano, e abriu o Keno na ponta esquerda. O Keno conseguiu levar melhor em 2 jogadas. Uma delas gerou um cruzamento, que não gerou tanto perigo, e na outra, uma finalização completamente errada dele. Do lado direito, a gente matou as jogadas do lado direito e a gente passou a não ter mais um ponta por aqui. A gente passou a ter o John Kennedy e o Everaldo. E uma leitura que eu fiz no jogo, e o Fio reforçou no pós-jogo, do Jornada, é que o John Kennedy entrou querendo muito. Positivo, positivo. Mas entrou querendo muito ele. Ele quer fazer o gol, ele quer dar aquela explodida geral logo. E teve 2 momentos que ele tinha a bola. Um ficou muito claro que ele tem a bola no meio de campo, o Keno tá passando na esquerda. E ele, tipo assim, ele fica naquela de vou surpreender geral e vou cortar aqui. Na hora que ele dá o corte, ele é desarmado e o Keno, que tava sozinho, não recebeu a bola. Não agregou ainda. O Ganso entrou. Acho que dentro do que entrou, produziu menos do que eu espero quando o Ganso está em campo, mas mais do que eu esperava. Não era um jogo de velocidade, a gente comentava um pouco antes do gol, inclusive na transmissão, que não era um jogo de velocidade, estava bom pro Ganso entrar, não era um jogo de velocidade, estava bom pro Ganso entrar. E a gente tomou a virada. Ignacio sai lesionado. Quando é pra dar merda, dá tudo de uma vez. Assim, 3 derrotas seguidas. Começou a se tornar um drama pro Fluminense. A sequência agora do Brasileirão mostra São Paulo fora, Grêmio em casa e Bahia fora. Estamos falando de uma sequência muito complicada. E aí, nesse meio tempo, ainda tem Copa do Brasil e Sul-Americana, cara. A sequência é São Paulo fora, Inter fora pela Copa do Brasil. Grêmio em casa, Inter em casa pela Copa do Brasil. Bahia fora, América de Cali fora pela Sul-Americana. E aí depois eu confesso que esse jogo que vem depois do Bahia eu não tô lembrado aqui de qual que é. A situação ficou complicada. Acho que é Santos. Foi Santos fora e a América de Cali em casa. A situação ficou complicada, cara. Ficou complicado em tabela, ficou complicado em jogadores, que eu já falei 200 vezes, que precisa contratar, e o Renato deixou isso meio claro na coletiva, vai ter a coletiva comentada aqui. E ficou claro no cenário geral. O Fluminense não briga pelo título do Brasileirão. Trago essa notícia aqui pra vocês. E pelo visto, é difícil brigar por alguma coisa nesse momento. Não garanto nem brigar. Decepcionante, triste, revoltante. Se inscreve, deixa o like, até a próxima, valeu.